Quem aí tá cansado de ter dor, quem aí tá cansado de não saber o que fazer, não saber de onde vem exatamente esse problema, fica aqui no Vida e Saúde porque o assunto de hoje pode te ajudar a resolver um problema sério. Olha, de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, a dor musculoesquelética, ela representa atualmente o principal motivo de procura por atendimento médico. A dor ela pode ser aguda ou pode ser crônica, ou seja, já está aí com você há algum tempo. Ela pode ser pontual, regional ou disseminada e a causa mais frequente é a chamada síndrome dolorosa miofacial. O nome é difícil, mas calma aí que a gente quer explicar essa condição clínica específica de dor muscular regional. Dessa forma, essa síndrome é responsável por um grande prejuízo na qualidade de vida. Você sabe do que eu estou falando, né? Às vezes gerando incapacidade na população economicamente ativa. Talvez você tenha que ficar de licença, você tenha que ter um afastamento. E isso vai mexer com várias questões aí na sua vida, não só a questão de autonomia, mas também, às vezes, de autoestima, de produtividade e muito mais. E a gente quer conhecer melhor essa síndrome, e a gente quer conhecer o que fazer para lidar, para amenizar a dor. E para isso vamos conversar hoje com a fisioterapeuta a doutora Bárbara Gazenlevich. Ela está com a gente, é especialista no assunto. Mas você é convidado especial do Vida e Saúde, sempre. Então, se você tem aquela dor, tá com dúvida se é isso aqui que a gente falou, manda aqui no nosso WhatsApp. Usa o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela, ou então digita aí no seu celular. Olha, pega o celular, pega aí que eu vou falar o nosso número agora, é 12 98266 0004. 12 98266 0004. Dispara a sua pergunta, na medida do possível, eu vou trazer aqui para a doutora Bárbara ajudar a gente a resolver. Doutora, bem-vinda ao Vida e Saúde. Muito obrigada. Prazer recebê-la. Dois, né? Que bom que você está aqui para falar de dor, porque ninguém merece viver com dor. Sem dúvida, eu que agradeço o convite. Atrapalha, gera não só incapacidade, não só limitações, mexe com o humor, com a disposição, com a vontade da gente correr atrás dos sonhos. Ou coisa dura é conviver com dor. Sem dúvida, eu costumo dizer em consultório, dor é mau humor. É isso aí. Agora explica pra gente, o que é essa síndrome dolorosa miofacial? Então, a síndrome dolorosa miofacial, ela acontece com uma frequência muito maior do que a gente imagina. O diagnóstico, são doenças subdiagnosticadas, porque acontece o seguinte, a síndrome dolorosa miofacial, você pode tê-la depois de uma síndrome do chicote, em um acidente automobilístico, por exemplo. Que é aquele movimento... Exatamente, aquele movimento brusco com a cabeça, e nesse movimento brusco, a musculatura fica sensibilizada e contraturada. É o mesmo movimento que a gente faz ao espirrar, por exemplo, só que a gente sente todo o estímulo, a gente se prepara. Exatamente. Já num acidente, vem com tudo. Exatamente. E a síndrome dolorosa miofacial, não só isso. Se você faz um treino de musculação, por exemplo, mal orientado, ou você exagera na atividade física, você também pode desenvolver aquela dor muscular muito intensa, aquela musculatura que geralmente fica mais encaroçada, com bandas de tensão, que é como a gente... Endurecida, exatamente, é como a gente chama em consultório. Um dado que eu acho interessante trazer é que essa síndrome dolorosa miofacial, quando não tratada, se você sente essas dores e não trata, o que vai acontecer é que vai endurecendo a musculatura. Então, essa musculatura vai ficando cada vez mais dura e as pessoas vão perdendo a leveza dos movimentos, a leveza do corpo. A postura vai ficando cada vez mais endurecida também. Então, altera a postura, dor, mais espasmo, contratura, vira um círculo vicioso. Terrível, terrível. Agora é o seguinte, vamos entender na nossa tela aqui agora como é que surgem os pontos gatilhos, doutora? A gente tem aí um nó de contração e a demonstração de fibras normais. Perfeito. Explica pra gente. Então, o que acontece é o seguinte, as fibras musculares, elas deslizam entre si, entre a contração e o relaxamento. Se a gente for pensar... É mais ou menos esse movimento aqui, Exato, é mais ou menos esse movimento. Se a gente for pensar num músculo no seu estado natural, a gente pode pensar nessa organização de fibras. E se a gente for pensar no músculo no seu estado de contração, a gente pode pensar nessa organização de fibras.
Se nós formos pensar em um músculo no estado de alongamento, então a gente tem isso aqui. Agora, quando a gente tem uma contratura, a gente já tem uma desorganização das fibras e a gente pode pensar naquele nozinho muscular. E isso já não vai mais correr, Exatamente. porque não está livre. Não tem mais esse deslizamento e aí você perde muito dessa leveza e dessa mobilidade, né? A síndrome dolorosa miofacial, por exemplo, se acometer essas fibras superiores do trapézio, você fica com excesso de tensão. Isso é muito frequente em consultório, muito frequente em consultório médico e de fisioterapia. Agora, o negócio, o buraco é mais embaixo, minha gente, porque é o seguinte, nem sempre o local onde você sente dor é o local em que essa dor está sendo gerada. Vem comigo, porque a doutora vai explicar para a gente agora pontos gatilhos. Perfeito. Você falou, doutora, dessa possibilidade de dor aqui, só que nem sempre a dor vai estar surgindo da cervical, certo? Pode estar saindo aqui desses pontos do ombro, por exemplo. Exatamente. O que acontece é o seguinte, na síndrome dolorosa miofacial, nós temos algumas áreas que são mais recorrentes de ter a dor. Uma área importante é a cervical. Da cervical, dores podem vir para a articulação temporomandibular, que é essa articulação aqui da boca, entre a mandíbula e o maxilar. Essa articulação temporomandibular tem uma relação intrínseca com a cervical, ou seja, com a musculatura do seu pescoço. Quando a gente toma toda essa região, a gente costuma dizer em consultório sobre o efeito laranja podre. Começou uma dor ali na cervical, ou seja, na musculatura do seu pescoço, atingiu a tua articulação temporomandibular, ou seja, os músculos mastigatórios ficam muito contraturados e a pessoa vai ter também as dores de cabeça, a famosa cefaleia tensional, que pode acometer toda a cabeça, toda a musculatura de cabeça. E doutora, a gente nem tinha pensado nas bolinhas para cá, as bolinhas seriam para cá também, estão bem clarinhas aqui, olha, você consegue ver, olha, uma sombrinha, porque realmente, então, uma dor, ela vai irradiar. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, Teru. Podemos até mover para cá Exatamente. depois. A síndrome dolorosa miofacial, ela é uma doença que acomete o músculo. Então, como nós temos músculo no corpo inteiro, ela pode acometer qualquer músculo. Quando a gente pensa em ponto gatilho, que é a característica mais fundamental dessa síndrome, aliás, é o que caracteriza, é o que define a síndrome, é exatamente os pontos gatilho. Então, no exame clínico, no teste clínico, quando a gente pressiona aquele ponto gatilho, existe o sinal do pulo. A pessoa pula, porque aquilo é doloroso. Junto com o berro, exatamente. Tá? É o pulo e o berro junto. E aí, da onde que vem o gatilho? De repente eu toco em um ponto, eu pressiono um ponto aqui no peitoral. Vamos imaginar que esse modelinho aqui está de frente para nós. Eu toco num ponto aqui no peitoral. Eu pressiono esse ponto e esse paciente vai referir dor no braço inteirinho. Uau! Ou vamos imaginar esse modelo de costas, que é muito comum também, aqui ao redor da cintura escapular toda e na coluna lombar também. Eu toco num ponto aqui na escápula que também irradia para toda essa região posterior aqui, de ombro e de fibras superiores do trapézio. Por isso que tem que conhecer. Essa história de ir em qualquer massagista para tentar resolver uma dor pode ser um problema, porque a gente pode, de repente, atingir, tentar fazer uma liberação. Eu tenho medo disso, doutora. E machucar aquilo que já está sentido. Na verdade, assim, o que acontece? A síndrome dolorosa miofacial, ela faz o endurecimento do músculo, né? Ela forma aquelas bandas de tensão miofacial e dentro dessas bandas a gente tem pontos mais nodulares, né? Pontos que a gente sente e sente aqueles nozinhos. Quem nunca sentiu aquele nozinho muscular? O que acontece é que muitas vezes a pessoa, na ânsia de resolver o problema, acaba pressionando demais e causando ali uma inflamação. E aí isso pode ser deletério ao tratamento, sim. Tá, vamos trazer uma interação que chegou aqui pra gente na nossa tela. Quem tá falando agora é o Zé, a Zé. A dor na coluna pode ser essa síndrome também, doutora? Então, ótima pergunta, Zé. Na verdade, assim, o que acontece? A dor na coluna tem vários motivos. Então, vamos pensar em dor na coluna como afecções radiculares. O que seria isso? A gente tem a coluna toda, de cada vértebra da coluna saem as raízes nervosas. Vamos imaginar que a gente tem ali uma hérnia de disco na região lombar, que é essa região mais baixa aqui da coluna. Se existe uma compressão do ciático, que é um nervo conhecido, todo mundo sabe, aquele que vem aqui por trás,
trás e vai descendo pela perna, se existe uma compressão ali do ciático, eu vou ter dor irradiada. Essa condição, Zé, essa situação pode gerar uma síndrome dolorosa miofacial. Por quê? A síndrome dolorosa miofacial, ela é gerada secundária a uma compressão radicular, entende? Ok. Então, das duas maneiras ela pode acontecer. Aqui no quadril, por exemplo, doutora, eu estou aqui com um ponto gatilho aqui. Se aperta, a pessoa pode sentir, ela pode até pensar que é algum órgão que está sendo, sei lá, uma apêndice, alguma coisa aqui. Muitas vezes a gente tem queixa de pacientes, principalmente na região lombar. Na região lombar a gente tem queixa e comprimindo o ciático, por exemplo. Então aqui, região lombar, vamos imaginar esse modelo de costas, né? Região lombar e seguindo todo o ciático. Anterior também, porque anterior a gente tem aqui o nervo femoral. Muitas vezes a musculatura anterior do quadril está tão contraturada que começa a doer a região do nervo femoral. E aí a pessoa sente dor na região anterior do quadril, aquela dor de quadril mesmo na parte anterior. Tá. Minha pergunta é, tô vendo que o buraco é mais embaixo mesmo, porque se a gente tem o gatilho, né, que são os pontos pressionados que vão gerar dores em locais, por exemplo, aqui parece que não tem nada a ver, né, com o braço inteiro, mas vai irradiar. Exato. E a mesma coisa aqui, né, da coluna pro ciático. Como da cervical aqui para a cabeça Pois é, também. que é o meu caso aqui. Como é que a gente faz? A gente trata essa dor que está atrapalhando ou a gente vem na raiz e automaticamente essa dor vai sumir? Porque o que a gente quer quando a gente está com dor é tirar fora isso. Exatamente, Teru, excelente pergunta. Na realidade, o que acontece é o seguinte, quando a gente tem os pontos gatilho, além dos pontos gatilho, a gente tem também os pontos satélite. Então, existem pontos gatilho que são espontâneos, que você já sente que está doendo toda a tua musculatura, e existem pontos latentes, que estão escondidos, que você só sabe que dói quando você recebe pressão. Então, a sequência de tratamento deve se liberar primeiro esses pontos gatilho, porque eles geram dor irradiada. E o que acontece é que a gente percebe muito em consultório o efeito laranja podre, que é esse. Está doendo muito a região das fibras superiores do trapézio, depois começa a doer toda a minha musculatura do pescoço, depois começa a doer também a minha cabeça e assim vai. Assim. Bom, agora é o seguinte, existem coisinhas que podem contribuir para o aparecimento dessas dores, fatores que talvez você tenha ignorado, porque quando a gente tem um acidente, você tem um evento, mas existem coisas que talvez você não tenha aí pensado, ou pensa, mas não sabe muito como lidar. Fatores emocionais está no topo da lista, doutora, da maioria das pessoas, porque a gente passou por 2 anos bem difíceis, o Brasil é um país ansioso e a gente está tentando lidar com essa questão emocional aí. É verdade. Então, se a gente for pensar em fatores emocionais, isso vai interferir em toda e qualquer doença. Entretanto, a gente vai fazer uma diferenciação, vou aproveitar essa chamada sua para fazer uma diferenciação entre a síndrome dolorosa miofacial e a fibromialgia. A fibromialgia, ela tem uma relação muito grande com a psicossomática, então as alterações emocionais interferem mais na fibromialgia. E por que eu estou colocando a fibromialgia aqui? Porque existe uma confusão muito grande, como ambas doenças, tanto a síndrome dolorosa miofacial quanto a fibromialgia, são doenças de diagnóstico clínico. E são difíceis esses diagnósticos. Exatamente, são doenças que podem gerar dores profundas, limitantes, incapacitantes e difusas, então elas acabam se confundindo. Entretanto, elas são muito diferentes, porque a síndrome dolorosa miofacial, ela pode ser focal, ela pode ser localizada. E, inclusive, ela começa de forma localizada na imensa maioria das vezes. Quando a fibromialgia já é uma condição que altera, faz uma alteração no limiar de dor. Então, a gente tem uma conexão com o corpo, o cérebro e o corpo da gente tem uma conexão com relação à via de dor. Na fibromialgia, essa via de dor, ela é hiperexcitada, que é diferente da síndrome dolorosa miofacial. Essa via, ela permanece normal, entretanto, a dor existe por pressão mecânica, tanto por microtrauma quanto por macrotrauma. Por isso que o especialista vai te ajudar a diagnosticar corretamente, você vai levar pistas ali. Mas problemas de saúde também podem
facilitar o aparecimento dessas dores, doutora? Sem dúvida. Se a gente for pensar questões nutricionais, como, por exemplo, o déficit das vitaminas do grupo B, as vitaminas do grupo B, elas são neuroprotetoras. Aí um nutricionista ou um nutrólogo pode falar longamente sobre isso. A gente sabe que essa função neuroprotetora desse grupo é muito importante, inclusive para a prevenção de doenças osteomusculares, né? Então, o que acontece? O déficit desse grupo pode levar a uma predisponente, né, para ter essa doença. Por isso que a gente fala de saúde integral aqui no Vida e Saúde, tá, gente? A má condição física também, um joelho que não está fortalecido, uma coluna que, de repente, está sem o apoio dos músculos aqui, né, do abdômen, do bumbum. Sobre condição física é muito legal, porque dá para a gente pensar em duas situações. A pessoa que treina muito e a pessoa que é sedentária. Vamos imaginar as duas situações diversas. A pessoa que treina bastante e que não faz um alongamento, treina, não faz alongamento, ela vai fazendo a contração muscular sem alongar. Ela vai fazendo muitos pontos de contratura. Então, ela fica mais suscetível a desenvolver uma síndrome dolorosa miofacial. Ao passo que a pessoa que é sedentária, ela é hipoativada. Como assim? A musculatura é uma musculatura mais preguiçosa, mais deficitária. Quando ela tem que fazer uma solicitação importante dessa musculatura, o que acontece é que, na maioria das vezes, ela vai fazer contratura. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai romper alguma coisa aí, minha gente. O negócio é fazer com a gente todo o desafio, cardio, todo no seu ritmo, para você estar bem. Postura ruim também pode ser um gatilho, doutora, um facilitador dessas dores. Sem dúvida nenhuma. Eu gosto de dar um exemplo visual, é o seguinte. Vamos imaginar que a minha postura esteja bem curvada, que eu tenho uma hipercifose torácica e eu tenho que pegar coisas aqui em cima. Eu mal consigo estender os meus braços, ao passo que se eu alongo a minha coluna, eu consigo estender melhor os meus braços. Por que eu fiz essa demonstração? Para fazer o dia a dia, né? Estender uma roupa no varal, alcançar o pote de arroz lá no armário. O que acontece é que todas as vezes que eu faço esse movimento, essa musculatura fica muito aproximada às fibras. Isso pode ir contraturando. Então, a má postura interfere. Agora, na pandemia, que muitas pessoas, vocês bem sabem disso, muitas pessoas ficaram em home office, as adaptações que foram feitas em casa, que não no posto de trabalho adequado, também deixam a pessoa sentada numa cadeira não tão legal, numa altura diferente, onde não está adequado todo o posto de trabalho. Isso também predispõe. Por quê? Porque se eu tenho que levantar muito o braço porque a minha mesa está alta, eu vou ficar usando em excesso músculos que deveriam estar descansando. Vai dar ruim de novo. Agora você está vendo a importância de também consultar um bom profissional. Sobre o trauma agudo, doutora, chegou uma interação que eu quero trazer aqui para exemplificar na prática como o trauma agudo pode ser um acidente, pode ser... a Daiana está contando aqui para a gente, ela é lá de Mimoso do Sul. Eu tinha uma lesão por faca que acabou afetando o nervo radial e passei por cirurgia. Hoje ainda sinto muita dor muscular, é uma dor tensa, né? É normal, doutora? É uma sequela que ela vai ter que conviver? Dá para fazer o que você vai demonstrar aqui agora? Sim. Então, por coincidência, a gente vai fazer uma demonstração que mostra a direção de antebraço. Então, uma lesão por instrumento pérfuro-cortante, ela pode afetar diversas regiões do corpo. Ela pode afetar a pele, ela pode afetar o músculo, e quando ela afeta a inervação também, aí a coisa já é um pouquinho mais complicada. A última coisa que volta é toda essa sensibilidade. O que acontece é que a cicatriz, Daiane, né? Isso. O que acontece é que a sua cicatriz, Daiane, ela tem que ser trabalhada, porque a cicatriz é uma aderência da pele à fáscia e ao músculo. Quanto melhor trabalhada, ou seja, quanto menor a aderência dessa cicatriz, melhor é a fluência de tecidos, melhor é a fluência do sangue e assim o aporte de nutrientes, melhor é a fluência da linfa e assim, mais uma vez, o aporte de nutrientes. Eu gostei muito da demonstração que você fez aqui pra gente no começo do programa. Os músculos, a fibra muscular vai ter mais mobilidade. Isso, exatamente. A Monique já está aqui. Obrigada, Monique, por estar aqui com a gente. E a doutora Bárbara vai fazer uma demonstração, então. Vou ficar desse lado, doutora. Vem pra cá. Eu tô vendo que você trouxe um instrumento que parece mais um instrumento de tortura. Explica pra gente o que vai ser feito aqui para demonstrar. Tá certo. Então, a gente vai demonstrar, olha, vamos só lembrar que a síndrome dolorosa miofacial
é uma afecção muscular. Por ser uma afecção muscular, ela pode acometer qualquer músculo. Para ficar claro, a gente sabe que ela acomete, em especial, os músculos do pescoço, ao redor das escápulas, pelve e coluna lombar. A gente vai demonstrar aqui no antebraço da Monique, porque a gente vai lembrar que as pessoas que digitam muito, que trabalham em casa sentadas, utilizam demais essa musculatura. E a nossa telespectadora Daiane também pode já fazer uma ideia do que seria a liberação no caso dela. Então, aqui a gente tem o antebraço da Monique. Vamos imaginar que a Monique trabalhou muito digitando, sobrecarregou essa musculatura e apenas uma das coisas do tratamento, apenas um dos itens de tratamento é a liberação miofacial. É importante dizer que não é só isso, né? Não é, um conjunto, né, doutora? A gente viu aqui pelos próprios causadores dessa dor. Exato. Vai ter que corrigir, às vezes, a alimentação, vai ter que certamente dar uma atenção para a atividade física e fazer essa liberação dessas dores aí. Então, na prática clínica... Isso é creme normal. É um creme para deslizar, é um creme hidratante para deslizar. Na prática clínica, a gente vai ter que identificar quais são os pontos. Ponto, sinal do pulo. Então, aqui eu peguei um ponto nela. É um ponto que, se eu pressionar, ela vai sentir dor. Então, eu já sei onde está o ponto principal, eu já sei onde está a banda principal e eu vou pegar um instrumentozinho aqui, que é o Mioblaster, no caso que nós vamos usar para fazer o deslizamento aqui da face. Bedak está querendo ser liberado aqui, eu estou vendo que ele está com as costas duras, né, Bedak? Não é muita pressão, né, doutora? Então, vai devagar. Aí é que tá. O importante aqui é a gente saber aonde está o ponto, qual é a profundidade do ponto e sempre saber a tolerância do paciente, porque quem recebe é que dá o start com relação à tolerância. Um paciente de fibromialgia, por exemplo, que pode estar também acometido pela síndrome dolorosa miofacial, vai ter uma tolerância menor à pressão do que um paciente que veio apenas realmente por uma síndrome dolorosa miofacial. Doutora, só para o nosso telespectador ficar esperto, você está usando aí um aparelho que é uma ferramenta específica para liberação. Não dá para querer fazer isso com um rolo de macarrão lá em casa, com sei lá, com a tampa do pote, eu não sei o que mais que alguém pode sugerir aí para tentar fazer essa liberação, doutora. Porque como você falou aqui, posso machucar essa fibra que já está sensível. Exatamente. Muitas vezes o que acontece é que a hora que a gente vai aliviar a dor, tentar aliviar a dor pressionando o ponto, a gente pode exagerar, não saber o sentido certo de fibra e acabar trazendo um prejuízo daquela musculatura, inflamando aquela região. Não raras vezes a gente pega pacientes com bursites ou tendinites que na tentativa de trabalhar aquela musculatura exageraram. Mas vale uma compressinha para relaxar, por exemplo? Sem dúvida nenhuma. Os princípios físicos, principalmente a gente pensando no calor, os princípios físicos do calor ajudam no relaxamento muscular. Porque qual é a função do calor? O calor vai aumentar, vai fazer vasodilatação, ou seja, vai aumentar o calibre dos vasos, vai aumentar a fluidez daquele sangue, daquela linfa que circulam naquela região. E com isso a gente faz o quê? Com que aquela musculatura que estava toda contraturada e que por isso recebia menor aporte sanguíneo, e é pelo sangue que a gente recebe os nutrientes no músculo, receba um pouco mais de aporte sanguíneo e relaxe um pouco mais as suas fibras através do calor. Gente, é como se ela estivesse ali lubrificando uma engrenagem para ela voltar a funcionar de novo. Então, ela vai fazer isso manualmente, ela vai fazer isso com relaxamento, são várias as técnicas. Mas, doutora, eu acho que é muito importante esse momento aqui do Vida e Saúde de entender o problema, de entender as causas, de entender as consequências, né? E de buscar um bom especialista. Se você gostou da explicação da doutora Bárbara aqui, então eu quero que você aproveite para dar uma zapeada no conteúdo que ela tem postado lá no Instagram, @pontodeequilibrio.promove. @pontodeequilibrio.promove, está aqui na sua tela também. E você vai pode mandar uma perguntinha lá, doutora? Claro, você vai responder no particular? Toda certeza, olha que será vai um imenso chover. Prazer. Será um imenso prazer, por favor. Olha, quero agradecer aqui. A doutora falou da postura errada, acho que também é uma coisa que a gente precisa ressaltar, postura correta, doutora. Sem dúvida. Quem já está acostumado, eu tenho uma tendência, sou alta, né? Então a minha tendência é ficar mais encurvada. Sim.
se eu já percebo no espelho que eu estou assim, às vezes eu recebo sua dúvida aí, eu vou a partir de amanhã, para o celular, né? A gente tá encurvando cada vez mais. A partir de amanhã eu já tenho que andar assim, como é que eu corrijo essa postura? Ótimo, vou dar uma dica que eu gosto muito, que é a dica da quinta linha. Então vamos imaginar uma linha aqui na frente da Monique, uma linha atrás, uma ao lado e uma do outro. A quinta é a interna, é a do boneco do ventríloco. Então imagina o boneco do ventríloco, que é puxadinho pelo topo da cabeça. Se a gente for pensar em, se você tem a coluna arqueada, vamos supor, e for pensar em só estender, a musculatura superficial não aguenta. Então a gente tem que Vou pensar... ficar com dor uns 10 dias. Exato. A gente tem que pensar em crescer no eixo da coluna. E aí a gente brinca chamando esse eixo aí de quinta linha. Aos poucos vai voltando. Quando a gente quer... Por isso que o Pilates é tão legal e a atividade física é tão legal, porque a gente vai criando aquela consciência corporal. O RPG, claro. Doutora, nosso tempo encolheu. Monique, obrigada pela participação. Obrigada, doutora Bárbara. Eu que agradeço. Foi um prazer. Mais uma vez, você tem a chance aí de acessar o Instagram dela, @pontodeequilibrio.promove. Tem coisa boa lá para você. Aproveita, viu? E, doutora, até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada. Gratidão aí, todo mundo. Muito bem, ó, a gente pausa agora, intervalo curtinho, na volta tem claramente o Dr. César falando um pouquinho sobre o que é um surto psicótico, que ainda hoje tem caldo de mandioca com laranja. Olha que receita doida, linda, maravilhosa, perfeita para esse dia. Sai daí não que eu volto já.